Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e uma paulada de dividendos que o Itaú poderia destravar para os investidores. O Itaú poderia pagar aí, pessoal, acima de R$ 5 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Que nas cotações atuais de ITUB3 daria um dividendo total de 11,3% ao ano. E essa paulada de proventos que pode acontecer será principalmente advindo do dividendo extraordinário. Exatamente, tá? O Itaú, devido a todo o crescimento de lucro líquido, crescimento da rentabilidade, o banco tem conseguido destravar excesso de capital e ele tem repassado ao acionista esse excesso de capital. Então vamos observar quanto que poderia chegar o dividendo do Itaú olhando para o ano de 2026. Fora um segredo aqui sobre o Itaú que o mercado não está contando para vocês, que mesmo após essa alta que aconteceu aqui, ó, dos R$ 40 para os R$ 44, a ação ainda pode estar barata e continuar se valorizando por longo prazo, inclusive um potencial de alta de mais de 200% na cotação. Nossa, Pablo, como assim 200%? Exatamente isso, por isso que já fiquem comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre Itaú e todas essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando aqui, né, com o Itaú. De fato, quando a gente pega aqui na carteira de ações do canal, o Itaú representa a minha segunda maior posição da carteira de ações do canal. Hoje o banco sozinho representa 33% de toda a carteira. Então perceba que já é uma posição bem significativa, né? Ficando bem próximo aqui do Banco do Brasil, que não fica muito à frente, 37% está no BB. Então tecnicamente os dois aí são as minhas maiores posições atualmente. Em terceiro lugar fica aqui a BR Partners, que é um banco menor, né? No caso é um banco small cap. Depois tem aqui a BB Seguridade, representando 8%. Petrobras, representando 7,52%, e as ações da Vale, representando 2,59% da carteira de ações do canal. Então perceba que minha carteira, sim, está bem concentrada em ações do setor financeiro, com mais especificidade no setor bancário, tá? E o Itaú, pessoal, ao contrário de outros bancos que a gente tem aqui na bolsa, ele não tá sofrendo crise de inadimplência, tá? Tanto que quando você pega o Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander, ambos estão com a inadimplência lá em cima, resultados patinando, tá? O Bradesco tá até se recuperando, mas passa longe do Itaú, né? Percebe que o Itaú está reportando um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, superior a mais de 20%. São pouquíssimas as empresas aqui no Brasil que conseguem ter um ROI por tanto tempo acima de 18%. Perceba que o Itaú consegue fazer isso, por quê? Porque grande parte da carteira de crédito do Itaú está voltada para alta renda, né? Ou seja, aquele segmento ali corporate que não acarreta o nível de inadimplência tão alto, por isso que o banco não tem altas provisões, consegue ter um ROI controlado, custo de capital controlado, mesmo no ambiente adverso, onde a taxa Selic está em mais de 14% ao ano na média. Muitos pensam que uma Selic em alta beneficia o setor financeiro. Não, pessoal, beneficia só as seguradoras, tá? Os bancos se beneficiam com uma Selic menor, porque isso aumenta a atividade de crédito, estimula o consumo dos consumidores, né? No caso, um juro mais alto tende a desestimular o consumo e retrai a atividade de crédito, encarecendo o custo de captação. Mas mesmo nesse cenário, o Itaú tem conseguido ter um crescimento no seu lucro líquido. Perceba que ano a ano o banco tem crescido a sua lucratividade. Então imagina só num cenário de queda da Selic, né? Nem se fala. Se o banco já está crescendo aí num cenário com Selic alta, quem dirá então com uma Selic em baixa? E qual que seria o preço-lucro do Itaú projetado para este ano? Bom, a gente sabe que o lucro neste ano tende a ser de 52 bilhões. Pelo menos essa daqui é a projeção do mercado
para o ano de 2026. E para 2027, o mercado está projetando, né, supondo que o banco cresça 8% para o próximo ano, pelo menos 56 bi de lucro. Então, projetando para este ano, a cotação de Tube 3, você também tem Tube 4, tá? Que está mais barata do que Tube 3. Mas, pessoal, mesmo a Tube 3 estando mais cara, eu particularmente prefiro Tube 3. Por quê? Porque a ação tem menos liquidez, tá? Ué, Pablo, mas você não falou que uma liquidez maior é bom? Não necessariamente em todos os casos, porque a liquidez da preferencial é muito grande. Então, se caso entrar um fluxo massivo de estrangeiros aqui no Brasil, eles não vão conseguir levar a ação preferencial tanto que nem a ordinária, porque tem 1 bilhão de liquidez e a ordinária tem 287 milhões. Então, quando a gente tiver uma alta na bolsa, é muito mais provável que as ordinárias fiquem mais caras, te dando um retorno mais elevado. Então, você pega aqui a ordinária em 10 anos, deu 1000%, e você pega a preferencial, perceba que ela fica com um retorno menor, de 833%, justamente por esse fato, né, da ordinária acabar subindo mais. Bom, mas de qualquer forma, vamos pegar aqui. Hoje, o valor de mercado do Itaú, pegando com base nas suas ações ordinárias, 44 e 42, vamos multiplicar por 11,3. Então, o valor de mercado fica de 489 bilhões. A perspectiva é de 52 bi de lucro para este ano. Então, você tem um PL de 9,4. É barato para o padrão do Itaú, porque a média dele em mercados normais é negociar em linha com o seu benchmark. Então, você já teria um potencial de alta nas ações somente para ele regredir para a média, nem ficar caro, para a média, de 38% na cotação, fazendo com que hoje o banco a R$44 fosse buscar lá os seus R$60. Então perceba, né, que ele está barato até pelo menos ali uns 45, 46 reais. Acima disso, a margem de segurança sim já vai sendo um pouco reduzida. Porém, até 45 reais, eu acho que o Itaú segue barato, até porque com 9 vezes lucro projetado para o ano de 2026, o banco está pagando 70% de payout e você tem 7,4% de dividend yield. Isso de forma operacional. Mas qual que é a mágica aqui? A mágica é que o Itaú tem lucrado 52 bi por ano, né? Se você fizer aqui um LPA, filtrar um dividendo por ação, você tem 3,30. Só que o banco está pagando extraordinário e o banco está tendo excesso de capital. Supondo que o excesso de capital do Itaú vai ser parecido com o ano de 2025, até levemente maior, porque o lucro do banco foi maior neste ano, então você pode supor, né, que consequentemente o Itaú vai ter um dividendo adicional de 2,35 por ação. Soma isso com os 3,30 lá para fevereiro do ano que vem, você teria 5,65 por ação, um crescimento em relação a basicamente 2025, que o banco pagou 4,73 por ação. Então perceba que o Itaú está com o maior yield da sua história, porque ele tem tido resultados extraordinários. Se você dividir isso aqui, ó, pela cotação do Itaú hoje a R$ 44,21, você tem um yield de 12,7%. Para você que está comprando as preferenciais, você está visando o dividend yield, pode ser melhor do que a ordinária, porque ela vai pagar 5,65 dividido por 42, ambas as ações recebem o mesmo provento, você vai receber 1% a mais com ações preferenciais. Pablo, por que você não tem as preferenciais? Porque para mim, pessoal, não fez sentido. Meu preço médio ajustado no Itaú, é que não tem como pegar aqui, fica em R$31 na ordinária. Então, para mim, não faz sentido comprar preferencial, sendo que para mim a diferença vai ser pequena. Em relação ao meu preço médio, tecnicamente, né, eu estou recebendo aí um excelente, né, dividend yield. Então, para mim, pro meu caso em particular, não faz tanto sentido. Mas para quem está começando, visando renda, hoje a preferencial está mais descontada do que a ação ordinária. Historicamente, a ordinária sempre é mais barata, porém não desta vez, né? Perceba que a preferencial está mais descontada. A questão é, pessoal, o banco está barato, tanto olhando para o quesito de dividendos e também de valorização, porque no mercado eufórico, geralmente o Itaú negocia com ágio acima dos seus pares privados, Bradesco e Santander, por conta da qualidade. O mercado paga pela qualidade do banco. Então, 17 dividido por 9,45, supondo um PL mais alto, você tem um potencial de alta de 79% na cotação. E qual que é a mágica aqui? A gente vai utilizar o quê? Basicamente os juros compostos, né, pessoal? Vamos pegar aqui, ó, lá no Excel, tá? Eu separo aqui a fórmula da taxa equivalente para vocês, para a gente calcular qual que seria o retorno embutido na ação do Itaú, observando-se, né, para pelo menos ali os próximos 3
a 4 anos. Então, pegando aqui hoje a ação, vou abrindo aqui a fórmula da taxa equivalente, é provável, se a gente observar tanto por valorização e dividendos, bom, se o Itaú simplesmente subir 74% num mercado mais eufórico, numa lupa de 4 anos, é provável que o banco dê 14,85% ao ano só em valorização. Porém, se a gente somar com yield, porque hoje o banco está tendo um yield de 12% ao ano, você já tem um retorno de 26,8% ao ano. Só que o banco cresce o seu lucro a uma taxa média de 8 a 9% ao ano na média. Então, na verdade, o retorno embutido na ação seria de 35,84% ao ano, olhando para os próximos anos, já embutindo crescimento de lucros, pagamento de dividendos e reprecificação na ação no longo prazo, pelo menos batendo aí a sua média em mercados mais eufóricos. E se for bater a sua média, sem se ficar caro, o banco poderia gerar uns 25 a 26% ao ano na média. Será que o Itaú gerou isso? Gerou. Você pega aqui nos últimos 10 anos, o banco gerou 1000% de retorno. Se você colocar isso aqui, ó, na taxa equivalente, né? 1000% de rentabilidade numa lupa de 10 anos no tempo, quanto que você tem? Você tem aí 27,10% ao ano na sua média. Então, simplesmente se daqui a 4 anos o Itaú der aproximadamente aí esse retorno, de 35, como a gente está projetando, vamos colocar aqui 35%. Se você tem 100 mil no Itaú, vamos fingir aqui, e você tiver 35% ao ano em 4 a 5 anos, você daqui a 5 anos vai ter atingido quase $500 mil. Então perceba aí, né, que é um banco de qualidade que pretende sim dar um excelente retorno. Porque o mercado, pessoal, sempre vai pagar múltiplos mais altos. Então não adianta você ficar fixado em valor patrimonial. Porque bancos premium, como o Itaú, sempre vão ser cotados por múltiplos maiores. Tá bom, Pablo, mas você falou aí que o banco tem um potencial de 200%. Você nos enganou, calma lá. Para você que ficou comigo até o final, lá vai o segredo, tá? Porque assim, pessoal, para o Itaú, a gente vai usar uma fórmula diferente. Vocês estão acostumados a ouvir sobre Graham, sobre Peter Lynch, né? E não, para empresas de altíssima qualidade, qual fórmula, né? Que a gente usa para se analisar? A gente se usa aí o indicador do Warren Buffett, tá? Que se chama valor intrínseco. O Warren Buffett, pessoal, ele tem uma doutrina diferente em relação aos outros investidores. O Graham, ele gosta de comprar empresas baratas, mal precificadas, porém que sejam medianas. Mas o Buffett não, ele gosta do Philip Fisher, né? Para quem não sabe, o Philip Fisher só compra ações de altíssima qualidade, com ROI de longo prazo de pelo menos 17 a 18% ao ano. Então, qual que é a fórmula do Buffett para descobrir essas ações? Bom, o Buffett exige um retorno mínimo de 12% ao ano no mercado americano. Quanto que o Itaú cresce na média? Calma que eu já vou chegar lá, vocês vão entender isso aí, tá? 1 menos payout vezes ROI. O ROI de longo prazo do Itaú é de 18% ao ano. Então ele pode crescer 9%. Você vai pegar 12 e simplesmente você vai fazer menos 9. Tá vendo esse numeral aqui? Você vai colocar mais casas decimais, então vai ficar 003. Aí você vai pegar o LPA, claro que não vai ser, né? Aquele LPA com extraordinários, vai ser o LPA usual do Itaú, que vem advindo do seu resultado operacional sem ser excesso de capital, é de 4,71. Então, 4,71 dividido por 0,03, o preço justo das ações do Itaú, pela fórmula do Warren Buffett, seria de R$ 157. Dividido por este preço atual de 44,21, você tem um potencial de alta de 255% na cotação. Seria possível o Itaú se valorizar? Isso seria possível. Num mercado mais eufórico, em que a bolsa ficasse cara, muito provavelmente isso iria acontecer. Historicamente, se você pega os momentos que o Itaú subiu bastante, a juros subiu tudo isso sim, tá? Por quê? Porque a bolsa ficou cara. Então a fórmula do Buffett de valor intrínseco pressupõe um mercado de alto, um mercado de euforia. A ação do Itaú chegou a subir 300% numa lupa de apenas 4 anos. Então perceba que os bancões acabam subindo bem, né? É por isso que eu tenho bancos aqui na minha carteira, porque eu vislumbro de que no mercado mais eufórico eu possa ter uma rentabilidade maior. E aí, consequentemente, a gente está no mercado depreciado, porque a Selic ainda está em alta, a gente está tendo saída massiva de capital estrangeiro aqui do país. Quando o estrangeiro voltar, ele vai querer comprar essas ações blue chips de qualidade. O Itaú seria uma das elegíveis. E pela fórmula do Buffett, né, a gente observou que o banco estaria bem barato, observando isso por uma lupa de longo prazo. Mesmo com a ação subindo, perceba que segue barato. Por quê? Porque é uma empresa com demanda inelástica, não é cíclica. Então a gente tem o luxo de pagar um pouco mais caro. Totalmente diferente do Banco do Brasil, né? Que não dá para pagar
qualquer preço aqui na empresa. E bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro ponto que ela acaba por ser totalmente vitalícia, é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. E tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco Itaú e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, tem o Itaú na carteira. Hoje é uma das maiores posições da carteira de ações do canal e pode se tornar até a maior posição, né? Se ele continuar se valorizando e eu continuar aportando no banco, ele poderia vir a ocupar a primeira posição da carteira e o Banco do Brasil ficar em segundo. Tudo pode acontecer, mas, em geral, o setor financeiro sim domina hoje no curto prazo a carteira do canal, porque eu enxergo assimetria nesse setor com uma melhora no cenário macroeconômico que pode acontecer. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!